muito bem-vindo ao canal Superação. É uma alegria ter você aqui em nossa companhia. É um momento a qual nós vamos transmitir para você aqui a palavra de Deus, louvores lindíssimos, e nós já te convidamos a abrir o seu coração para que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu sou Marli Santini e nós estamos aqui para falar do amor do Senhor. E eu tenho certeza que você está do outro lado também para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, muito feliz por você estar aqui conosco nesse espaço, neste momento, já te convidando, já nesse início aqui, olha, para você se inscrever no canal, para você compartilhar, para você curtir, para você comentar aquilo que Deus tem feito na sua vida através desses podcasts. Então, nós estamos aqui louvando ao Senhor e exaltando ao Senhor por essa oportunidade. E seguindo aí com o tema Mulheres que Inspiram, hoje nós estamos aqui com uma convidada toda especial, uma mulher que inspira, uma mulher que louva, uma mulher que prega a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta tarde recebendo, para nossa alegria, toda especial neste momento, a irmã cantora, palestrante Daiane Torres. Então, para que você possa aí estar ligadinho na programação. Eu sei que tem muitas pessoas que a conhecem, porque ela é bem conhecida, a agenda dela não para, ela está aí sempre nas igrejas, louvando, palestrando, e eu creio que muitas pessoas conhecem. Nós estamos aqui falando da cidade de Londrina, Paraná. Porque esse podcast ele passa aí por muitas cidades, muitos lugares e até mesmo muitos países. E aonde ela não é conhecida, hoje o Espírito Santo vai fazer levar a voz dela, vai fazer levar a imagem dela, porque nós sabemos que Deus tem muito mais coisas para a vida dela. Vamos conhecer um pouquinho? Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova e um novo tempo para essa geração. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova e um novo tempo para essa geração. O que o olho não viu, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para essa geração. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível da consagração. O que o olho não viu, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para essa geração. Aumente o nível da adoração, aumente o nível da consagração. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova. Maravilha, que coisa linda que o Espírito Santo faz. Eu sei que você daqui de Londrina e região já viu esse rostinho e já conhece essa voz. Então, nós já vamos apresentá-la aqui neste momento. Irmã Daiane Torres, seja muito bem-vinda ao podcast Superação. Amém, glória a Deus, muito obrigada. Eu louvo e agradeço a Deus, por esta rica oportunidade. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada somente a Ele, aleluia. E boa tarde, Marli, a paz do Senhor, minha querida. E eu cumprimento a todos os ouvintes, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu conheci a irmã Daiane, ela foi louvar a Deus ali na igreja a qual eu congrego, e sentimos muito a presença de Deus, porque nós sabemos e temos esse discernimento de quando é uma pessoa que dá lugar, para que o Espírito Santo venha usá-la. E com ela não é diferente. Então, eu a conheci, desde quando eu a conheci, já lá, o ano passado ainda,
ela ficou assim na minha mente e no meu coração. Um dia vou convidá-la para um trabalho. E aprove Deus dela estar aqui conosco, né, para esse podcast, apresentando também o mais novo trabalho dela. E eu já quero perguntar para ela, como que surgiu esse ministério do louvor na sua vida? Bom, Marli, desde criança eu sempre cantei. Eu me lembro muito bem que eu tinha um microfone. Em cima ele era pink e todo o corpo dele era amarelo com os botões pink, que inclusive a minha cor preferida é o rosa e o pink. E eu cantava muito desde criança. E eu me lembro muito bem que um primo meu de São Paulo, todo final de ano ele vinha passar as férias junto com os filhos no sítio, porque eu morei no sítio até os meus 17 anos. E ele sempre falava para minha mãe, Ivone, essa menina ainda vai ser cantora. E da minha fase da juventude para adulta, eu aceitei o Jesus. Olha só, que coisa linda. Então, você não nasceu num berço cristão? Não, eu não nasci num lar cristão. E eu fui a primeira da minha casa a aceitar a Jesus. E já usando o microfone na mão, então já tinha um talento, já tinha uma promessa sobre a sua vida? Já desde o ventre da minha mãe. Eu creio, em nome de Jesus. Os festivais na escola, eu sempre cantava. Quando tinha, né? Nossa, desde que me conheço. E você é uma jovem ainda, né? Uma jovem que está iniciando nesse ministério, eu posso dizer assim, né? Do louvor, iniciando assim, que eu te conheço faz pouco tempo. Mas, como você mesmo diz, já há algum tempo que você canta, é isso? Já. Que eu saio nas igrejas para estar cantando desde 2014. Mas não como um trabalho seu. O trabalho seu foi agora há pouco tempo, é isso? Isso. Que você pode passar o nome do louvor? Aumente o nível. Esse foi o primeiro que você gravou, que é seu mesmo. Que é meu mesmo. Olha só. Então, nós estamos aqui partilhando, né, das vitórias da irmã, e ela também ministra a palavra de Deus, e nós sabemos que é uma responsabilidade, né, muito grande em fazer a obra de Deus, em realmente dar esse espaço para que as pessoas elas também recebam aquilo que Deus, a forma que Deus nos usa, né? Exatamente. E algo que eu gostaria até de deixar aqui, até mesmo para todos aqueles que Deus já usou para falar, que Deus ele é cuidadoso e fiel. O que Ele promete, Ele cumpre no momento exato. No momento exato. E isso que é lindo, quando Deus tem uma promessa. E como que você sentiu, chegou o momento? Deus falou contigo de uma forma mais que você pudesse ter uma compreensão melhor? Como que você entendeu esse chamado? Assim que eu aceitei Jesus, depois os pastores e alguns obreiros foram na minha casa para fazer oração, orar, né, pela minha família. E um pastor, ele me chamou assim no centro, né, da oração, assim, do círculo. E ele, você canta? Eu falei assim, olha, na casa do Senhor eu nunca cantei, mas desde criança eu sempre gostei de cantar. Ele pegou o óleo. Deus está pedindo para eu ungir a sua garganta. E Ele vai te levantar no louvor, na adoração. E na hora que Ele foi ungindo a minha garganta, a minha mão começou a tremer muito forte, assim, para cima, assim, sabe, tremendo. E eu senti muita a presença de Deus. Olha, foi realmente uma confirmação. E aí, logo após, você já começou a cantar na igreja? Isso, comecei a cantar na igreja onde eu congregava. E assim, Deus foi abrindo as portas. E você ainda morava no sítio nessa época ou já morava aqui? Não, já estava morando na cidade, em Cambé mesmo. Você é de Cambé? De Cambé. E congrega em Londrina? E congrego em Londrina. Que bênção, que bênção. Então, como diz, não tem um limite, né? Porque Cambé, onde você congrega, dá um
um tempinho bom, vamos dizer assim. Sim, porque a saída já para Ibiporã, né? Aham. Que eu congrego na Assembleia de Deus Missão do Jardim Ideal, Olha só. do pastor Daniel e a sua esposa Vera. E aí que vai a nossa saudação, né? Para esses pastores também, que ela está ali debaixo da cobertura, sendo pastoreada. E nós louvamos a Deus porque quando Deus tem um chamado, o pastor também entende esse chamado, né? E ele abençoa para que você possa frutificar, não é isso? Amém, é verdade. Nossa, eles são umas bênçãos. Aham. Né? E eles, assim, oram, torcem e me dão a benção, assim, para ir e fazer o ID do Senhor. E como é que é a irmã com relação à família? Você é casada e o esposo também compreende esse chamado teu, ele também é pastor, porque nós vemos que quando alguém faz um tipo de trabalho desse, o público muitas vezes ele quer estar mais pertinho, quer conhecer a sua história, quer conhecer ali a tua vivência. Então, aí nós apresentamos um pouco dessa história tua para que o público possa conhecer mesmo, né? Como é que você vive, se o seu esposo ele tem essa abertura também para te abençoar, partilhar com você, sair com você, porque não é fácil, você cada dia está num lugar, né? Exatamente. Não, ele super me apoia, até porque ele me conheceu, eu já estava fazendo a obra do Senhor, né? E ele orou muito por isso, né? Que Deus assim colocasse uma esposa na vida dele, né? Que assim fizesse a obra do Senhor. E assim o Senhor foi fazendo as coisas, né? E ele super me apoia. Às vezes não dá para ele me acompanhar devido ao trabalho dele, né? Mas ele faz o possível para estar junto comigo. Então, é o apoiador. Que Sim. quando nós temos esse apoio, principalmente do esposo, nos dá mais essa segurança, você se sente mais segura, né? Sim, Quando é você verdade. tenha esse apoio do esposo, da família, no caso, faz pouco tempo que você é casada, pelo jeito. 5 anos. 5 anos. 5 E aí o anos. prometido logo, logo vem, então. Né? Mas sem pressão nenhuma, porque como ela já mencionou aqui, Deus ele tem o tempo para todas as coisas e tem o tempo para isso também. E quando nós não nos sentimos pressionados, a coisa acontece mais de leve, né? A coisa acontece. É como aquela pessoa que aí atingiu uma determinada idade e todos ficam naquela pressão. Você não vai casar? Você não vai casar? Quando que sai o casamento? E quando casa, você não vai ter filho? Quando que vem o filho? Né? Não entendendo muitas vezes o propósito e o projeto de Deus. Mas, segundo o projeto de Deus, eu sei que as coisas vão acontecer no tempo dele. Né? E como que foi fazer esse projeto agora dessa gravação? Olha, inclusive ontem eu estive até ministrando sobre isso. E o tema da mensagem foi sobre Deus. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Deus sempre usou pastores, missionárias, para dizer que eu ia estar gravando, né? E eu sempre falei, né? Amém, eu creio. Mas dentro de mim, eu sempre tive aquele pensamento: isso não é para mim. Eu não tenho condições. Só se Deus levantar um empresário para fazer para mim, né? Porque aos meus olhos humanos era impossível. Eu jamais me imaginei entrar dentro de uma gravadora, de conversar com um produtor, né? Algo nesse sentido. Então, muitas vezes nós limitamos. E quando Deus libera algo para nós, é necessário que a gente amplie a nossa visão para viver o novo de Deus. E se tem algo que eu fiz, principalmente no ano de 2024 e 2025, foi me posicionar. E na minha oração da virada do ano, para o ano de 2024 para 2025, foi essa. Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Olha, no começo da minha oração, que eu assim declarei na minha vida, que eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E eu estava fazendo, no meio do ano, eu estava fazendo o curso para líderes, o EBL.
E no intervalo das 10 horas da manhã, uma amiga minha, assim que eu desci as escadas para ir até o bebedouro, eu encontrei com ela, cumprimentei e ela me disse: Dai, tem coisa boa chegando. E eu falei: amém. Ela: é sério, tem coisa boa chegando. E é isso que eu já libero para a sua vida. Tem coisa boa chegando, toma posse. No nome de Jesus. Falei: amém. Ainda eu fiz até assim com as mãos. Ela ainda disse assim: eu vou passar o seu contato. E ficou por isso mesmo. Voltamos, para o curso. Quando foi à tarde, a gravadora entrou em contato comigo. E disse que tinham me indicado. E ele gostaria muito de conversar comigo. E eu falei que eu não ia conseguir naquela semana, porque eu estava a semana inteira de curso. E à noite eu já tinha meus compromissos na obra do Senhor. E o meu esposo, ele ainda me disse assim: eu quero sentar e conversar para ver como que funciona. Falei: amém. E isso já é um grande passo. Combinamos, então, com o produtor, na próxima semana, fomos até lá, abriu a nossa visão e expandiu. Como é bom você conversar com pessoas que são como pontes na nossa vida, porque é assim que Deus faz. Deus, ele coloca pessoas como pontes na nossa vida para a gente, atravessar do outro lado. Ele explicou como que funciona. Nós saímos de lá falando que a gente ia orar e conversar. E se fosse da vontade do Senhor, no tempo de Deus. Porque eu sou uma pessoa que, eu ando conversando muito com Deus, gosto de fazer as coisas, na orientação do Espírito, não tomo decisão precipitada, eu oro, busco a Deus: Senhor, é da sua vontade, Pai. E o Senhor confirmou. Sabe que é o mais interessante, Marli? Que assim que a gente saiu da gravadora, no meio do caminho eu ainda falei para o meu esposo, que se fosse da vontade de Deus, eu já tinha um vestido novo para eu estar gravando. Porque é assim que a gente tem que fazer na nossa vida, estar preparado. Deus liberou algo para você, que você vai atravessar o oceano, já tira o passaporte. Deus liberou que, vai estar te abençoando com algo, exemplo, um carro, já tira a sua carteira. Esteja pronto para o extraordinário de Deus. Amém. É verdade. O que Deus prometeu, o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, mas a gente precisa se posicionar. E algo que eu tenho muito comigo, eu já tenho, a presilha pronta, o vestido preparado, a sandália, eu já vou me organizando para o de repente de Deus. Nós oramos, Deus confirmou, entramos em contato com o produtor, agendamos para a gente ir lá de novo, para a gente conversar pessoalmente. Foi lindo, porque já tinha passado a reunião do projeto, uns aos outros com a gravadora K-Music, e eu quero deixar minha eterna gratidão a Deus, depois a gravadora K-Music e o Kaká, que é o produtor, que ele é um excelente produtor. Ele ainda me falou assim, ele pegou o celular dele, deixa eu te mostrar então a paleta de como que vai funcionar na gravação. Quando ele virou o celular dele para mim, era a cor do meu vestido. Olha que lindo. Então, quando é no tempo de Deus, o Senhor já vai encaminhando tudo. E é uma atitude de fé, Nossa, olha. Uma atitude de fé, porque se todos se organizassem, se preparassem quando recebe uma palavra, de Deus mesmo, e quando chega ali o momento, você já viveu aquilo. Internamente, você já viveu a promessa. Ela só vai concretizar. Não é isso? Mais ou menos assim? Exatamente. Essa palavra aí que você disse. Amém. Dos pequenos detalhes aos grandes feitos, o Senhor, Ele é cuidadoso e fiel. Então, tenha fé. Nossa, eu tenho vivido, grandes coisas,
E com porque Deus. tem muitas pessoas que elas estão nos vendo neste momento que talvez estão cheias de sonhos, e tem sonhos engavetados, tem promessas, e de repente demorou um pouquinho, essa pessoa está meio que desanimada. Então, qual que é a sua palavra para essa pessoa nesse momento? Tenha fé e volte a sonhar, porque Deus, Ele realiza sonhos, no nome de Jesus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, em nome de Jesus. Não dê ouvidos para as vozes estranhas, que muitas vezes as vozes estranhas estão aqui, ó, na mente. Só na mente, né? Só na mente, exatamente. E a chave de dentro, quem vira é você. E nós temos essa chave na mão. Tem aquilo que tem como contrário na mente, mas também tem algumas pessoas que elas não acreditam no sonho de Deus para nós. E elas meio que nos frustram, nos decepcionam. Você passou por isso também ou não? Algumas pessoas que elas, mas não vai dar certo, não. Você está sonhando alto demais. Você conviveu com isso também? Olha, quando Deus liberou algo, uma profecia para mim, sim. Depois, muitas pessoas mandam mensagem no celular, sabe, ou quem estava do meu lado falava alguma coisa, mas graças a Deus, eu sempre tive voltado o meu coração muito para Deus. E na minha oração, sempre eu peço para Deus me blindar. E é isso que nós precisamos, porque tem os nossos pensamentos, que eles são negativos, mas tem pessoas também que elas não querem nos ver crescer. Então, de repente, elas tentam minar os sonhos de Deus, elas tentam frustrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muitas pessoas, pessoas que chegaram até mesmo a falar onde você quer chegar com tudo isso. E isso fere, não fere? Frustra, não frustra? Sim. Se você realmente não tiver uma palavra que é uma promessa de Deus, você pode parar no meio do caminho. Mas hoje nós estamos aqui para te dizer que você pode vencer. Não é, Dai? Você pode vencer os pensamentos, você pode vencer pessoas, né? Que, como foi no caso lá de José com seus irmãos, ele tinha um sonho, mas, a princípio, parece que tinha sido frustrado, não é? Você pode falar um pouco sobre isso? Verdade. A princípio, não parece que o sonho dele havia sido frustrado? Sim. Então, o teu também, a princípio, parece que pode ser frustrado. Alguém não concorda, talvez no teu pensamento, já para você, no teu pensamento desanimar. Mas olha aqui, veja o testemunho da Dai. Veja a minha vida. Hoje nós estamos aqui glorificando a Deus por esse podcast, né? Que Ele tem preparado. Mas lá atrás alguém já falou uma palavra, talvez, de contrariedade, uma palavra negativa. Só que nós não podemos olhar para aquilo que vem negativo para nós, para uma palavra negativa, mas e sim para a promessa de Deus. E é pela promessa de Deus que nós estamos aqui. Como que se chama esse louvor? Faz 3 meses já que foi lançado, é isso? Isso, foi lançado no dia 25 de novembro, Aumente o Nível. E eu estava vendo ali mais de 100 mil visualizações, é isso? Pela graça, misericórdia e bondade do Senhor. Olha, 3 meses de trabalho para esse, como primeiro trabalho, né? E esse tanto de visualizações, então, isso é uma confirmação do céu mesmo. E isso é uma confirmação do céu, irmã Daiane, né? Sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Amém. E eu sei que vai se confirmar muito ainda nessa tarde aquilo que Deus tem ainda a estender e a ampliar, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo teu ministério, e nós queremos ouvi-la também cantando, né? Nós vamos aqui ouvi-la ao vivo e a cores, e nós já vemos aqui que ela tem uma voz assim abençoada. Então,
fica ligadinho. Você conhecia ela? Tá, então você vai agora adorar a Deus junto com ela. E você que não conhecia também vai adorar a Deus e vai, olha, você vai dizer assim, eu conheci uma pessoa do coração de Deus, que louva a Deus. Então, vamos juntos ouvir aqui o louvor da Daiane? Os segredos do céu se revelam em um coração disposto a obedecer. Quanto mais intensa é a busca, mais perfeito é o louvor, mais perfeito é o louvor. Aleluia. Quem nunca saiu do raso não conhece o mais profundo. Quem nunca saiu do raso não conhece o mais profundo. A superfície não é o lugar para quem quer ir além. É preciso mergulhar, é preciso mergulhar, é preciso mergulhar. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova e um novo tempo para essa geração. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova e um novo tempo para essa geração. Oh, o que o olho não viu, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para essa geração. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível da consagração. O que o olho não viu, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para essa geração. Aumente o nível da adoração, aumente o nível da consagração. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova e um novo tempo para essa geração. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova e um novo tempo para essa geração. Oh, aleluia. Aleluia. Eu declaro um novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova e um novo tempo para essa geração. Aumente o nível dessa adoração, aumente o nível dessa oração. Tem algo novo, tem coisa nova e um novo tempo para essa geração. Oh, Marli, dá aqui sua mão. E eu declaro na sua vida um novo tempo. Aleluia. Em nome
Aleluia. Jesus, glória a Deus. E eu recebo em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe faz ao vivo, glória a Deus. E eu recebo essa palavra desse novo tempo, desse novo ciclo. E Deus sabe por que Ele está falando isso. Amém. E é lindo quando nós vemos o louvor cantado da alma, né? É lindo assim, porque o Espírito Santo, ele age, e às vezes aqui para nós parece simples, mas para quem está do outro lado, essa pessoa que está precisando, para ela é promessa, para ela é milagre, né? E às vezes a gente se reúne aqui para fazer um podcast e a pessoa não sabe como é que Deus age do outro lado. E a gente tem tido assim experiências lindas com o Senhor, testemunhos lindos que pessoas têm relatado. Então, Dayana, a tua presença aqui é marcada mesmo por uma confirmação do céu, né? E quando você terminou essa gravação, como foi para você? A expectativa? Conta um pouquinho mais sobre isso. Assim que falamos, sim. Mas eu entrei em oração mais ainda, porque o inimigo, ele não quer. Ele quer que a gente fique estacionado, preso, né? E eu passei por muitos levantes, né, que as pessoas nem imaginam do que a gente passa, né? As pessoas veem a gente sorrindo, mas Deus, ele sabe, isso que importa, né, o que cada um passa. E eu entrei muito em oração, fiquei muito doente. Meu Deus, como que eu fiquei doente. E eu precisava de passar a minha voz antes, e eu tinha um congresso de missões em São Paulo para eu ir louvar. Então eu tinha que passar a minha voz primeiro, e eu fiquei muito rouca. E, nossa, que desespero, e eu clamando ao Senhor, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me ajuda, eu preciso da minha voz. E eu preciso para gravar. Porque teve um momento de eu fazer a voz, guia, mas depois do vídeo, né, para a gravação. E era tudo muito rápido. Eu ia chegar de São Paulo, no outro dia já era a gravação do vídeo. Então, foi muito assim rápido. E pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, eu consegui gravar a minha voz. Em nome de Jesus. Fui para São Paulo, foi uma benção lá, um congresso também. Eu recebi uma cura. Amém. Lá, nossa, foi lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Cheguei de São Paulo, no outro dia já foi a gravação, e que foi uma benção também. E logo, logo, né, tem uma novidade para vocês. Amém, glória a Deus. Vamos aguardar essa novidade aí, né? Não dá para dar uma pinceladinha da novidade? De uma linda canção, uma outra canção. Que tem testemunho. Que tem um grande testemunho. Olha aí, então, olha, você só vai ficar com gostinho de quero mais, tá bom? A próxima vez que ela vir aqui, ela já vai estar assim, olha, já contando essa novidade já concretizada, né? Então, vamos aguardar um pouquinho mais, vai ficar com gostinho de quero mais. As pessoas, como você falou, vê sorrindo, vê cantando, vê Deus operando, mas não sabe as batalhas espirituais que existem por trás disso. Por quê? Porque nós temos um adversário, e ele não quer que nós venhamos a ser instrumentos na mão de Deus. Ele não quer ver as pessoas recebendo das nossas vidas. Então, há uma batalha espiritual muito grande, não é, Day? Muito, muito. E isso não é só comigo. Isso aí é com quem faz mesmo a obra, é com quem está disposto a fazer. Ah, mas Deus não prometeu? Claro que prometeu, né? E nós temos essa fé e essa certeza de que estamos debaixo de uma direção. Mas existem as batalhas espirituais e também tem as nossas batalhas do dia a dia, porque tem família, não é? Tem aí outras coisas para você fazer. Então, as batalhas do dia a dia, as batalhas espirituais que vêm mesmo, como você falou, você ficou doente, né? Fiquei. Bem ali próximo, mas foi para São Paulo e foi curada.
né? Porque Deus é fiel. Então, se Deus prometeu, Ele prometeu, mas nós também temos que fazer a nossa parte, não é? E qual parte é essa nossa? Buscar o Senhor, Buscar o Senhor. nosso único. O nosso único, buscar o Senhor e buscar essa direção. É verdade. Porque nós só vamos vencer se nós estivermos nesse propósito de estarmos aí buscando a Ele e, como ela disse, posicionada. Posicionada. Amém. Porque, eu tenho uma promessa, mas eu vou fazer o que eu quero. É isso? Não. Não é dessa forma, mais, né? Não é. Eu me lembro muito bem que, para eu começar a louvar, Deus, Ele fala assim, muito comigo, no oculto. Eu ouço a voz assim, sabe? E não era de qualquer jeito que era para eu adorar. Eu me lembro muito bem que uma vez eu perguntei assim para Deus, mas por que eu não posso ser assim? E Ele falou comigo nitidamente, você é diferente. Sabe? Quando Deus fala assim com você é diferente. Então, quando Deus quer colocar algo assim em mim, você é diferente, vai por aqui, faz assim, direção vai dando. Deus te quer dessa forma, né? Sim. É a forma que Ele te moldou e Ele te quer assim como cada um. É como trabalhar em uma empresa. Eu sei que é um exemplo assim meio, né, até pobre diante da grandeza de Deus, mas é só para a pessoa entender. Você está na empresa, você tem que obedecer regras, né? Você tem que fazer a sua parte ali, obedecer regras, saber aquilo que você faz, né? Diante do cargo que você exerce ali, você tem que estar alinhado a tudo aquilo, não é? Então, quando nós temos um chamado, é assim também. Nós temos que estar alinhados diante de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, que tem para o nosso ministério, porque não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Exemplo, esse podcast aqui, ele foi preparado, né? Houve um convite, houve uma preparação, houve oração, né? Então, não é que chegamos aqui, eu e a Daiane, não é? Fazer assim, não, houve ali uma preparação. Então, o nosso ministério nós cumprimos assim. Há uma preparação, há algo que Deus tem a realizar, mas algo que nós temos que nos dispor também em fazer. E isso faz toda a diferença, porque nós vemos até algumas pessoas fazendo, mas é algo que você não sente a presença, é algo que não flui, é algo que você não vê coisas acontecendo no ministério da pessoa, de alguém que faz assim de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, são confirmações que a própria pessoa, quando exerce de uma forma diferente, são confirmações que é nítido na vida dela. Então, a Daiane, ela é assim, busca essa direção, busca essa presença, e está aí, essa confirmação. E, além de cantora, de palestrante, você também faz artesanato, é isso? Isso mesmo. E como que é essa vida de artesanato? Na verdade, é um grande testemunho também. Eu sou formada em administração, tenho pós-graduação em MBA em gestão estratégica empresarial e RH. Eu amo estudar, eu estou sempre estudando. E o Senhor, Ele colocou um projeto de capas de Bíblias. Olha que coisa mais linda, hein? Laços de cabelo, tiaras. É uma joia. E outubro de 2023, eu trabalhava na parte administrativa de uma escola, e o meu líder chegou até em mim para me dizer que ele ia me dar férias em novembro. Mas antes disso, eu ia pedir para ele me dar folga no último sábado de novembro de 2023, porque eu tinha um chá de mulheres à tarde, no último sábado de novembro, e um congresso do Círculo de Oração. Então, eu queria o sábado de folga para eu limpar minha casa. Ele, eu vou ter que te dar férias em novembro.
Falei, férias? Mas a gente sai de férias em dezembro. E na hora, o Espírito Santo soprou no meu ouvido, esse tempo é necessário. E eu saí de férias em novembro. Por 2 vezes em sonho, Deus falou comigo que eu não ia voltar no meu trabalho. A primeira vez eu guardei para mim. A segunda vez que eu sonhei no mês de novembro, no café da manhã no domingo, com o meu esposo, eu comentei com ele que pela segunda vez Deus, ele falou comigo em sonho que eu não vou voltar no meu trabalho. Ele fez até assim para trás, sabe? Eu sei quando Deus fala com você em sonho. E eu entrei em oração. Voltei das férias, eu achei que eu ia ser até dispensada já no primeiro dia, não fui. No terceiro dia, eu trabalhando na sala ao lado, porque estavam mexendo com reforma, eu e a minha colega de trabalho, cada uma no seu computador, 11h40 da manhã. Marli, eu olhei no relógio. Eu ouvi uma voz soprando no meu ouvido. Eu tenho um tempo novo para você. Eu olhei no relógio e falei assim, Jana do céu, eu estou sentindo muito Deus falando aqui comigo. E eu lembrei até de um louvor. Da Sulamita Alves, que fala sobre um novo tempo. Eu tenho preparado para você um tempo novo. É assim que é esse louvor. E eu senti Deus falando comigo. Muita presença de Deus. Saí para almoçar. Não liguei para o meu esposo para falar da experiência que eu estava tendo ali. Foi um momento meu com Deus. Voltei do almoço, terminou de mexer com a reforma, gesso, só água, né? Taquei água em tudo, sabe? Lavei, terminei 4h15 da tarde. E o meu líder recebeu uma ligação. Ele, eu vou atender lá fora. Falei, vai lá. E eu olhando pela janela, que eu sentava de frente com a janela, né? Falei, é agora. Ele atendeu, desligou, colocou o celular no bolso, colocou a mão na cintura e sentou na muretinha. Falei, é agora. Ele imprimiu um papel, me chamou para dentro da sala dele e pediu para eu fechar a porta. Aí ele me disse assim, Dai, eu vou ter que te mandar embora. Você é meu braço direito aqui dentro. Eu tinha tantos planos para você para o ano que vem, só que eu vou ter que te mandar embora. Aí eu falei para ele que não era para ele se preocupar, porque eu estava vendo que era Deus purinho naquele momento, porque se tem algo que Deus falou comigo nas minhas férias, era que eu não ia voltar no meu trabalho. Então eu entendo que deu o meu tempo aqui. Me despedi das meninas, a despedida dói, Sim, né? Choramos, mas também sorrimos. Voltei só depois de 10 dias para fazer o meu acerto. E eu já tinha feito, eu sempre gostei muito de artesanato, trabalho com as mãos. Eu tinha feito as caixas do meu casamento para as madrinhas, né, com pérolas, pedrarias, que eu gosto dessa coisa de delicado, sabe? Ai, eu amo. Amo, 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 amo. E eu tinha feito já uma capa para mim. Falei assim, Senhor, eu consagro a Ti, Pai. Se for da Tua vontade, né, que o Senhor me dê, né, condições. Vai abrindo portas, e assim o Senhor foi fazendo. Saiu nas igrejas, as irmãs vê, né, essa joia, pega o meu contato, depois a gente conversa, e mais uma vez eu falo que Deus, Ele é cuidadoso e fiel. Amém. Agências de emprego entraram em contato comigo. Né? Daiane, você está trabalhando registrado? Falei, não, estou trabalhando em casa. Podemos marcar uma entrevista amanhã às 14 horas da tarde, online pelo WhatsApp? Falei, podemos. Quando é no outro dia, às 10 horas da manhã, as agências entram em contato. A empresa, ela cancelou a vaga. E eu já entendi, né, o propósito do Senhor. Hoje, irmã Daiane, missionária Daiane, cantora Daiane, você tem, né, agenda disponível para 10 horas da manhã, culto no lar, à tarde, culto, tarde da bênção, culto no lar, à noite. Eis-me aqui, Senhor. Assim. Nós vemos pelas redes sociais dela, que inclusive nós vamos deixar aqui na descrição as redes sociais dela, para depois você acessar e compartilhar também do trabalho dela, né? E ela não tem, assim, ela não olha para o tamanho da igreja. Você vê ela em igrejinhas pequenas, igrejas grandes, você vê ela na casa, você vê ela talvez em algum espaço ali menorzinho. Então, é como ela falou, aonde me convidarem, eu estou ali, né? Porque, como ela fala, o objetivo dela é fazer a obra de Deus, a visão dela é de reino. Isso é muito lindo. Quando
tem essa visão de reino. E nós vamos ver um vídeo aqui também sobre o trabalho dela, né? O Lipe vai postar ali para nós algumas coisinhas que ela faz, que, por sinal, é muito lindo o trabalho dela. Vamos lá dar uma olhadinha? Olha só. Que lindo! Eu falo que é tudo muito delicado como ela, né? Ela é bem delicada, né? Ela parece assim uma princesa, veste as roupinhas, tudo bem delicado. Então, o trabalho dela, assim, tem a cara dela mesmo. Você que gostou, tem interesse, depois você acessa aqui na descrição e você vai poder entrar em contato com ela também. Quem sabe encomendar aí um presente para você mesmo, ou se você quiser presentear alguém, porque às vezes a gente se presenteia a nós mesmos, né? Mas se você também quiser presentear alguém, aí você só depois entrar em contato com ela, para que ela possa, então, estar aí fazendo algo bem especial para você. E como que é essa vida também de empreendedora? Porque você concilia a obra de Deus com o seu trabalho também, né? Isso. É bem corrido, até porque é um trabalho assim, manual. Então, leva tempo. Tem capa que eu fico 2, 3 dias para fazer uma. Mas eu vou me programando, sabe? Tem um dia que é só para costura, um dia só para fazer a base, outro dia para preparar assim toda a estrutura, né, das pérolas, das pedrarias. Uhum. É assim. Mas é um E também eu tiro tempo para estudar para a palavra, para ensaiar um louvor. Tem que ser tudo bem organizado aí, Sim. né? Para que você possa ter tempo para todas as coisas. Mas é um trabalho muito lindo. Então, você que pode depois também ajudá-la no ministério dela, fica aí a dica, tá? E nós queremos também trazer aqui uma breve palavra, que eu sei que você trouxe direto do coração de Deus, né? Para falar conosco aqui nessa tarde. E qual é essa palavra que você tem para nós? Bom, aproximando já o mês de março, né, o mês, né, das mulheres, né, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E quando você me fez o convite, o Senhor ministrou ao meu coração a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. E eu gostaria de ler Marcos, capítulo 5. Versículo 24, a seguir. E foi com ele seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos, e se despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz
e ser curada deste teu mal. Aleluia. Capítulo 5 é um capítulo de grandes acontecimentos. Jesus estava em atividade, Jesus estava em evidência, e por onde Jesus passava, algo acontecia. E Jesus, ele está aqui nessa tarde, e ele está operando, em nome de Jesus. Aquela mulher, no começo da história, ela é citada como uma certa mulher, mas no final ela é chamada de filha. E você não será chamada como uma certa pessoa, mas você estará contando um grande testemunho do que o Senhor há de fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Se Jesus não voltar hoje, se Jesus não voltar nesse ano de 2026, você vai passar testemunhando, glorificando, adorando, pregando, fazendo, exercendo aquilo que o Senhor já liberou para você. No nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus, e eu já profetizo e declaro isso na sua vida. E o interessante é que essa mulher já vinha há muitos anos tendo um problema, né? Ela tinha uma hemorragia muito forte que a deixou debilitada, que a deixou enfraquecida. E, como você mencionou, que fala ali no começo do versículo, certa mulher. Você imagina esse percurso para ela até chegar em Jesus, como foi difícil? Pela fraqueza, pela debilidade, né? E nós vemos quando ela tem esse encontro com Jesus, a unção veio, a virtude veio. Uma mulher que era improvável, uma mulher que não era para estar ali, né? Aquele ambiente, ela poderia ser apedrejada, mas foi aquilo que o Senhor preparou. Aquele momento, aquele trajeto, ela teve coragem de enfrentar aquela multidão. Ela aceitou o desafio porque ela ouviu falar de Jesus. Amém. Ela aceitou aquele desafio. Eu vou tocar nas vestes dele. E se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela aceitou, foi um desafio para ela. Porque ela não poderia estar ali, né? Mas quando ela aceita esse desafio, faz esse percurso, chega até Jesus, e aí acontece, quem me tocou? Que lindo. Quem me tocou? Jesus fala, quem me tocou? Mestre, mas tem tanta gente aqui, como é que o senhor vai perguntar quem tocou? Alguém me tocou porque eu senti algo diferente. Há um toque que faz toda a diferença. Há um toque do Senhor que faz toda a diferença. Há um toque seu que faz toda a diferença. Por isso, nós, como mulheres, estamos nesse tema Mulheres que Inspiram. Aceite o desafio de tocar em Jesus. Aceita esse desafio de fazer a diferença em meio à multidão. Talvez o local, o ambiente que você está, aquilo que você está vivendo, até parece improvável. Mas, quando você tem esse encontro com o Senhor, você aceita esse desafio e você diz assim, eu vou chegar lá. É como ela falou, se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Então, ela aceitou o desafio, ela foi pela fé, foi um percurso de fé, e ela recebeu o milagre dela. E eu quero dizer para você que você também é uma mulher escolhida por Deus. Eu quero dizer para você que você pode se tornar uma mulher que inspira. Talvez hoje você não se sinta assim. Aí você olha para mim, você olha para Dai e diz, mas eu queria cantar como ela, eu queria falar como ela, eu queria ter um ministério como esse. Você não se sente capaz, devido talvez àquilo que você viveu na tua vida, os julgamentos, as palavras que vieram sobre você, mas o que nós estamos querendo dizer para você aqui é que você pode sim.
Você tem uma ferramenta dentro de você chamada fé, e ela pode ser exercida à medida que você aceita esse desafio. Então, faça uso dessa ferramenta. E eu tenho certeza, como a Dai já profetizou aqui, se você aceitar esse desafio até o final do ano, pode ser agora mesmo, nós falando aqui, pode ser amanhã, mas nós cremos na promessa de Deus sobre você. E você pode ser alguém que inspira, que vai inspirar muita gente. Amém? Que você possa receber essa breve meditação aqui. E eu quero te agradecer, Dai, pela tua presença aqui. Eu quero dizer para você que você é uma mulher que inspira, que tem inspirado muitas mulheres com o seu talento, com a ferramenta que Deus colocou. Nós estamos aqui no mês da mulher, com esse tema Mulheres que Inspiram, e você é uma mulher que inspira. Muito obrigada por estar aqui. Nossa, eu quem agradeço imensamente de coração. Que Deus assim faça infinitamente mais, Marli, na sua vida, na sua família, no seu chamado, no seu ministério, onde você colocar as mãos e a planta dos pés, que seja muito abençoado e próspero e que você seja um instrumento de cura nas vidas. Amém. É uma tarde profética, né? Então, nós estamos recebendo. Recebe aí também, viu, Felipe? Para a tua vida, você nos ajuda aqui, recebe aí também um novo de Deus para a tua vida. Amém. É uma tarde profética. Nós estamos recebendo aqui e você está recebendo aí do outro lado também. Então, nós te agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida. E já aproveitando que nós sempre falamos que o podcast também é uma ferramenta, né? Aonde outras pessoas vão acessar. Então, interessante você se inscrever no canal, interessante é você aí compartilhar, né? Compartilhar essa palavra, esse testemunho, e você vai ver que você também fazendo isso é uma ferramenta de evangelismo. Então, aproveita aí para se inscrever no canal, para curtir a programação. Se você sentir ali, faz um comentário. Por quê? Porque outras vidas elas vão estar se espelhando em você também. E na próxima semana nós vamos estar retornando aqui com mais podcast de superação. Estamos no mês da mulher e esse mês Deus tem abrilhantado aqui, trazendo mulheres. Tem muitas mulheres que inspiram, mas tem aquelas que foram preparadas para estar aqui nesse mês. Então, na próxima semana, continue ligadinho aí e esteja sempre conosco e também nos abençoando com a sua participação, orando por nós, porque nós também somos carentes das suas orações. Amém? Que você continue aí nessa paz do Senhor. E na próxima semana, querendo Deus, nós retornaremos. Até lá, então. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. O nível dessa adoração.